Paz do Senhor, irmãos. Graças nós damos ao nosso Deus por mais esse dia, por mais esta noite, por nós podermos estarmos aqui, porque a nossa vida está nas mãos dele. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, depois o carinho de vocês. Deixaram os seus lares e vieram junto comigo adorar esse Deus maravilhoso. Hoje eu quero falar um pouquinho dos patriarcas e do nosso Senhor Jesus. Eu sempre gosto de andar um pouquinho na Bíblia Sagrada, né, irmãos? Mas vamos fazer uma oração a Deus agora para que o Espírito Santo abra o nosso coração, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Só Ele que pode falar conosco nesta noite. Oramos a Deus. Senhor, Pai eterno, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a quem o Senhor enviaste há mais de 2000 anos atrás, aqui neste planeta Terra, com uma finalidade de nos resgatar, que estávamos perdidos, enganados por Satanás. Mas o Senhor veio, quando o governador Pôncio Pilato perguntou para o Senhor o que era verdade, perguntou para o Senhor se o Senhor era rei. O Senhor disse que para isso o Senhor veio a este mundo, para dar testemunho da verdade. E aqueles que estavam neste mundo, que fossem da verdade, eles iam ouvir a tua voz. Pilatos pergunta para o Senhor o que é a verdade, porque ele não sabia. Mas o Senhor, na oração sacerdotal, ali no Evangelho de João 17, o Senhor, na sua oração, o Senhor dizia: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Evangelho que o Senhor entregou em nossas mãos. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor venha abrir o nosso coração, nossa mente, para que nós podemos entender a tua palavra. Amém. Os irmãos, permaneça ainda em pé. Abre as suas Bíblias do Evangelho, aliás, no livro de Torá, no livro de Gênesis, capítulo 14, e o verso 18, verso 19 e 20, 3 versículos. Melquisedeque abençoa Abrão. Aleluia. Os irmãos acharam? Então vamos ver. Deu também aí no telão, né? Nós já puseram aí. Então Melquisedeque, rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo,
o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Podem sentar. Aqui, esse texto sagrado nos mostra Abrão. Abrão, aquele homem que morava na cidade de Urs, hoje é ali no Iraque, país do Iraque. Ele morava na cidade de Urs. Seus pais eram idólatras e ele cria que existia um Deus criador do céu e da terra, dono de tudo. E com esta fé de Abrão, Deus manifesta a ele. Chega para Abrão e fala: Abrão, saia da tua parentela, saia do meio do teu povo e vai para a terra que eu te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação. Promessa de Deus. Abraão creu, saiu, e montando tenda, e Deus o abençoando ricamente, Abraão. Mas Deus fechou a madre de Sara. Deus faz promessa para Abraão que ia fazer dele uma poderosa nação, muita gente, mas fecha a madre da sua esposa. São coisas de Deus, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos. Ali Deus já estava provando a fé de Abraão. Abraão, dentro da sua tenda, já avançado de idade, ele faz uma oração e fala: Deus, quem vai ser o meu herdeiro? Quem vai continuar tomando conta dos bens que o Senhor me deu? Será o meu servo Damasceno Eliezer? Aí ele ouve Deus chamar ele, Deus fala: Abraão. Ele responde lá da tenda, Deus fala: sai daí, venha aqui fora. E Abraão vem. Aí Deus fala para ele: olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar. Aí fala com Abraão: assim será a tua descendência. E na sua velhice, Deus dá a ele Isaac. Isaac cresce, aquele maior carinho, o pai com ele. Aí um certo dia Deus chama ele: Abraão. Abraão responde: eis-me aqui, Senhor. Pegue o teu filho Isaac, a quem tu ama, e vai no monte que eu lhe mostrar, e oferece eles em holocausto a mim. Que prova, hein, irmãos? Nós vemos a Bíblia falando, mas vamos analisar. Um pai, né? Um único filho, e agora vai oferecer holocausto a Deus. Ele não negou. Não falou para sua mulher Sara, porque praticamente Sara poderia ficar preocupada, porque era mãe, não é? Filho único.
na sua velhice, pegou o menino e 2 moços, o jumento, e viajaram. Quando chegou no lugar que Deus falou para ele lá, naquela montanha, ele fala para os moços: ficam aqui cuidando dos animais, eu e o moço iremos fazer o sacrifício e voltaremos. Não ia queimar o filho em holocausto, mas ele tinha fé, a promessa de Deus, que Deus era poderoso, da poeira, da cinza, dar ele Isaac de volta. Fé. É o que Jesus quer de nós. E então, Abraão vai. Agora Deus toca no coração de Isaac para falar com o pai. Aquele filho amado, filho único. Papai, Abraão, eis aqui, meu filho. Nós estamos levando a lenha. Nós estamos levando o fogo. Nós estamos levando o coitelo. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? As outras vezes eles levavam o cordeiro. Abraão fala: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Agora sobem. Chega lá, Abraão começa a levantar o altar. Isaac ajudando. Colocou a lenha sobre o altar. Agora pega Isaac. Agora Isaac sabia que era ele o cordeiro. Colocou em cima da lenha, pegou o coitelo. Agora Abraão olha para o céu e levanta o coitelo, que é para sangrar o seu filho. Aí o anjo branda no céu: Abraão, Abraão, não faça nada de mal para o moço, porque agora sei que tu temes a Deus, você ama a mim, porque não negaste o teu filho único. Agora, Abraão passou no teste. E Jesus veio para cumprir a promessa. Em Jesus veio cumprir. Jesus chegando lá aos judeus e disse para eles: Abraão, quando ele viu o meu dia, ele se alegrou. Aí os judeus disseram: tu não tem nem 50 anos. Abraão já faz mais de 1500 anos que morreu. Como que Abraão te viu o teu dia alegrou? Aí Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Oh, glória! E aí, a Bíblia mostra aqui que Abraão entrou em uma guerra. E na guerra Deus deu a vitória a ele. Em Salém, uma cidade, tinha ali um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Disse Paulo que era a simbologia de Jesus, sacerdote eterno, sem princípio de vida e sem fim, simbolizando Jesus. Ele veio e trouxe pão e vinho, simbolizando a ceia para Abraão, após ele ter vencido os seus inimigos. E diz a Bíblia que Abraão entregou dízimo de tudo para Melquisedeque. Mas vamos ver
Ainda em Gênesis 28. Outro dia eu, na internet, eu estive ouvindo o Senhor falando, Gênesis 28, com respeito ao dízimo, dizendo que não era bíblico. Mas aqui nós vemos, foi dado na era patriarcal. Vamos dizer que Abraão era gentil. Abraão, o homem da promessa. Patriarca Abraão. Aí nós vamos ver aqui o patriarca, o neto de Abraão. Vamos abrir aí 28, verso 10. A visão da escada de Jacó. Partiu Jacó a Bezeba e foi-se a Harã. Chegou a um lugar e passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo travesseiro, deitou-se ali para dormir. O Senhor, eis que em uma escada estava posta, e sonhou. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Vocês estão sentindo aqui o ser celestial, o mundo espiritual aqui, irmão? Você sabia que eles estão aqui ao nosso redor? Nós somos mundo material, terreno, nós. Mas tem o mundo espiritual que está até cuidando de nós. Ah, se nós pudéssemos enxergar eles aqui, os nossos olhos. Aqui, Jacó, ele ia indo por uma viagem. Indo embora, que tinha entrado em desacordo com seu irmão mais velho, Esaú. E ele, fugindo, indo embora com medo. Alô? Indo embora com medo do irmão. E quando chegou se escurecendo, esse homem cansado na caminhada, andando pelo mato, ele ia indo para a casa do seu tio. E aí eu creio que ele ia indo reclamando, chorando, como ser humano. E ele vai lá no lugar, arruma uma cama para ele, massa lá o mato, arruma lá, coloca uma pedra, põe capim em cima e deita. Cansado, dorme. Aí ele vê uma escada descendo dos céus. E ele vê os anjos subindo e descendo pela escada. Lá em cima, no céu, lá estava o Senhor. Ele olha lá de cima e fala: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e sou teu Deus. Esta terra que você está deitado, eu darei a ti, a tua descendência, e em ti será bendita todas as famílias da terra. A bênção, a promessa de Deus. Agora com o neto de Abraão. Jacó acorda e teme, ele fica temeroso, ele fala: terrível é este lugar. Deus está neste lugar e eu não sabia. Aí ele faz promessa, fala com Deus: se o Senhor me levar em paz,
e o Senhor me der comida para me comer, roupa para me vestir, o Senhor for comigo, me abençoar lá e me trazer de volta à casa dos meus pais, o Senhor é o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu entregarei o meu dízimo. Para quê, irmão? Para que o dízimo? Para fazer a casa de oração lá. Quando ele retornasse, ele ia precisar do dinheiro para fazer a casa. Para isso que é o dízimo. O dízimo é para quem ama a obra de Deus, é uma raiz dessa palmeira. Os irmãos sabem que as árvores têm as raízes, hein? As raízes que aqui puxam a vitamina da terra para proteger os frutos. É assim são o povo de Deus. Deus não precisa de nada disso, Ele é dono de tudo. Mas a obra dele precisa. A obra dele material, terreno, precisa. Jesus precisou, os apóstolos precisaram. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não vou entregar meu dízimo, porque o pastor está gastando. Problema do pastor. Eu estou falando o seguinte, lá no inferno vai chegar lá, vai estar membro lá no inferno, porque não quiseram entregar o dízimo, ficaram olhando para o pastor. Aí quando o pastor chega lá também, eles vão falar, mas o senhor aqui, pastor? É, porque não soube gastar o dízimo. Foi gastar nas coisas dele. Jesus, eu fico olhando muitas vezes pastores, com aquele carrão do ano, né? Carrão muito caro, mansões. Um dia eu vi um pastor falando isso aí, não é? Contra Jesus, essa palavra. Por que contra? Porque Jesus diz, não vos ajuntei tesouro na terra, onde a ferrugem rói, as traças come e o ladrão rouba. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Aí Jesus fala, ajuntai tesouro no céu, onde a ferrugem não rói, a traça não come e o ladrão não rouba. Irmãos, isso aqui na terra é tudo de Deus. Nós não levamos nada daqui. Por isso que a Bíblia diz, tende o que comer, o que vestir e o que cobrir, esteja com isso contente, fique tão alegre, tendo saúde é o importante. Agora, a igreja tem muita coisa para fazer. Tempo de estar investindo em coisas para pastores, pode fazer um hospital, não pode? Está sobrando dinheiro, faça um hospital para ganhar alma, põe lá pessoas cristãs para ganhar almas para Jesus, não é? Tem dinheiro? Tempo de comprar uma mansão? Tem dinheiro? Faz um colégio. Faz um colégio para ensinar com propósito de ganhar alma para Jesus. Porque é ganhar alma. Nós não vamos levar nada daqui a não ser alma, irmãos. Por isso que Jesus disse, ide por todo o mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. O que nós vamos ganhar é a alma se nós levar para as nações celestiais. Mais nada nós vamos levar daqui. Então o dízimo é bíblico, será? Para que é o dízimo, hein? Vamos ver aqui, Malaquias 3,10, esse os irmãos sabem muito, mas vamos dar uma aqui, depois nós vamos lá ver no apóstolo Paulo falando no Novo Testamento. Aliás, Malaquias 3,10, vocês dão uma olhada aí, mas isso é falado direto aqui, né? Eu quero ler para vocês agora Mateus 23 e 23. Vamos ver se é bíblico, se o dízimo é bíblico ou não. Mateus, vamos ver o próprio Jesus falando. Depois nós vamos ver Paulo falando também. Mateus 23, 23.
Uma certa feita, estava na igreja, tomando conta lá no Paraná, e um pregador falava que o batismo tinha que ser só em nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, lê as Escrituras, examinar ela, porque são elas que testificam de mim. Eu estou lá em casa, uma vez eu não vim aqui por causa de estar cuidando da minha esposa, mas lendo a Bíblia está lá sempre em cima da minha mesa. Não deixe de estar lendo a Bíblia, porque cada vez que você lê, você aprende mais. Você descobre coisas novas. E aí, nós vemos aqui, eu vi pessoas talvez falando, aí o camarada fala, não, o batismo tem que ser só em nome de Jesus, só em nome de Jesus. Eu falei, não, a Bíblia diz que o batismo é sepultamento. E ninguém morre por uma só testemunha, tem que ter 2 ou 3. É bíblico isso. Aí, foi na Bíblia Sagrada e provei, do programa, provei, para o povo que estava ouvindo, que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem mandou foi Jesus. E o camarada estava falando que não, que tinha que ser batizado só em nome de Jesus, né? E o batismo é sepultamento de pecado, é morte. Aí, e a Bíblia diz que uma só testemunha ninguém morre. Ninguém é acusado por uma só testemunha. Tem que ter 2 ou 3. Vamos lá? Mateus 23, 23. Ai de vós, mestre da lei, e fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Entenderam? Viu aqui Jesus falando, ai de vós, mestres da lei, pessoas que falam as coisas, mas ele mesmo não cumpre nada. Bota fardo nas costas dos outros, mas ele mesmo não faz nada. E o segredo está no obedecer. Eu sempre digo, ninguém vai ao céu porque tem dons, porque ora por revelação, porque ora o coxo anda, porque ora o morto ressuscita. Isso são dons que Deus dá para ganhar alma para o céu. É como você vai pescar, só vai com anzol, você não vai pegar nada. Você tem que levar a isca. Né? Então isso é os dons. Agora, isso não vai salvar ninguém. O que vai salvar? Obediência. Temor a Deus. Se não for, irmãos, não adianta nada. Aí Jesus fala aqui, ó, presta bem atenção, vamos ler de novo. Ai de vós, mestre da lei, fariseus, hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do edrom, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então aqui está o dízimo, está vendo? Só o dízimo também dá, só o dízimo não salva. Você dá o dízimo, achar que vai ser salvo para dar o dízimo e faz tudo que está errado, está reprovado. Porque o dízimo é para a obra de Deus. É para a obra de Deus terrena. Porque Deus não precisa. Deus é do mundo espiritual, Ele é o dono de tudo. Agora a obra precisa. Está entendendo, irmão, para que é? Agora vamos ver Paulo falando. Vamos lá para Hebreus 7. Os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela live,
pelo YouTube, pelo Face, pela internet. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor seja com vocês. Como a minha voz está presente aí, por esses receptores, que o Espírito de Deus esteja aí abençoando cada um de vocês. Se está enfermo, o Senhor é poderoso para te dar saúde, porque Ele pode. Se as coisas estão difíceis, Ele pode abrir a porta e te abençoar. Sinta aí a presença de Deus na tua vida, aí na tua casa, aí onde você está. Veja aqui, capítulo 7 de Hebreus. Olha o apóstolo Paulo falando aqui. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Está vendo quem é esse homem, irmão? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai qual grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, tirando dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses sejam descendentes de Abraão. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, abençoou o que tinha a promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Amém? Aí, continuou o dízimo no Novo Testamento ou não? O que os irmãos entenderam aí? Quem tenha dúvida com respeito ao dízimo, é bíblico, dá o dízimo ou não é, irmãos? Veja aí, Melquisedeque deu o dízimo lá para Abraão no início, e Paulo fala aqui, no Novo Testamento, ilustrando os sacerdotes de Israel, segundo a lei, que eram da linhagem de Abraão. Aqui ele fala que Melquisedeque simbolizava Cristo, simbologia de Jesus. Sem princípio de vida, sem fim de vida. Amém? Aí está, quer ser abençoado? O único lugar na Bíblia que manda fazer prova de Deus é lá, Malaquias, com respeito ao dízimo. Deus manda fazer prova dele. E eu vou contar um testemunho aqui para vocês, já estou terminando. Eu dirigi a igreja Deus de Amor, lá no Mato Grosso, em Campo Grande. Eu novinho lá, meu filho aqui, Joel, ele tinha 1 ano de vida. Estava andando, né, levantando, segurando as coisas. E tinha um irmão que ele morava no Paraguai, não sei se mora ainda. E ele vinha para a igreja tomar ceia. Quando ele vinha para tomar ceia, lá do Paraguai, ele ficava 1 semana na minha casa. Mas aí ele trazia porco, trazia cabrito, trazia galinha. Ele não vendia, ele não tinha, ele trazia para mim. Aí falava para mim, pastor, isso aqui é dízimo.
o senhor vende aí para os irmãos da igreja e tal, e é dízimo isso aí. Trazia. Eu ficava olhando, trazia que lá eles carregavam no ônibus. No ônibus. Não sei se eles carregam ainda, mas na minha época carregava. Eu andava lá, porque essa região lá, eles carregavam porco, até o Nordeste, lá o pessoal anda, carrega também essas coisas, galinhas, essas coisas todas, né? Já tem lugar ainda que carrega ainda. Aí, ele morava no sítio, só tinha um ônibus que passava lá de manhã e um passava à noite, indo para a cidade. Passava lá na estrada. A estrada era de terra. E o menino dele, lá tinha uma cobra, uma víbora, que ela mordia, matava. Se não desse soro, ia morrer. Ele disse que quando ela picava, ela ficava virando, alegre, porque tinha pegado a pessoa. Ele e o menino dele na frente, no trilho, andando, e ele atrás, menino de 8 anos. Aí, quando ele viu o menino, deu grito, ele olhou, a cobra tinha pegado na barriga da perna do menino. E aí a cobra largou e ficou virando, ele pegou um pedaço de pau, matou a cobra, mas o menino já começou a falar que não estava enxergando, ficando cego já. A cobra muito brava. Aí que ele lembrou dessa palavra que Deus disse: fazem prova de mim. Eu abrirei a janela do céu, derramarei sobre a bênção tal, e por vossa causa eu repreendo o devorador. Está escrito aqui. Ele catou o menino, chorando, levantou para cima e falou com Deus: Senhor, não tenho soro, perdi o meu filho. Se o Senhor não tiver misericórdia, perdi meu filho. E chorando, levantou o menino. Diz ele que quando ele está orando, ele deu um estralo como se fosse um relâmpago. Mas não estava formando para chuva nada, o tempo estava limpinho. Quando deu aquele estralo, aquele relâmpago, o menino dele estremeceu na mão dele e falou: pai, eu estou enxergando de novo. Ficou curado na hora o menino. Aí quando chegou o dia de nascer, ele levou o menino, aí eu ungia, porque apodreceu. Aonde a cobra pegou, apodreceu, ficou aquela ferida. Aí eu fui ungindo com óleo, ungia, ele trazia, eu ungia, e ele voltava, até que o menino fechou a ferida. Então eu digo, irmão, nós somos cristãos para ser fiel a Deus. E na hora que nós precisamos, nós clamar a Ele. É para isso que somos cristãos para morar no céu, irmão. Nós não somos cristãos. Jesus diz assim: sede fiel até a morte, e dai-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Eu já vim para a igreja com 22 anos de idade, jovem, né? Jovem. E eu saía o dia inteiro, trabalhava na firma 12 horas por dia. Dia de folga, quando eu trabalhava no domingo, eu folgava no meio da semana, eu saía o dia inteirinho evangelizando. Dando folheto, conversando com as pessoas, falando de Jesus, e na noite eu estava na igreja para receber os irmãos. Foi assim. Eu só tenho bênção para contar, só bênção. E agradeço a Deus pela companheira que Deus me deu. Até a minha companheira, eu estava numa vigília. Eu não conhecia ela, não sabia quem era. Diácono, não sei se o nome meu querido já lembra dele, o Nicanor. Diácono é o Nicanor. Não, Nicanor é lá do coisa, é Urbano. Lembra do Urbano? Então, o diácono Urbano. Nós estávamos numa vigília, ele levantou e falou comigo assim: Isaías, eu acabei de ver a companheira do Senhor, que Deus vai preparar para ser a sua futura esposa. Olhei para ele assim, fiquei meio duvidando, fiquei assim pensando, falando, Deus vai mostrar casamento aqui na vigília, né? Orando lá no meio do mato. Mas não falei nada, fiquei quieto.
Aí ele fala para mim assim, ela já congregava aqui nessa congregação que nós estamos congregando, foi para a sede e ela vai voltar para cá. E eu era presidente da mocidade aí. Não demorou muito, eles voltaram, a irmã Fermina foi lá e falou para o pastor Manuel, que era o dirigente, diz, olha, eles estão com a carta aqui lá da sede, vamos congregar aqui. E cumpriu direitinho o que Deus mostrou. E eu agradeço a Deus que vivemos quase 50 anos. Faltou 4 meses para 50 anos. Pensa em uma companheira abençoada. Pensa numa companheira abençoada. Então eu sempre falo, ore a Deus, jovem, vocês. Não vai empurrando as coisas com aquele jeito, não. Ore a Deus. Deus não dá nada que não é bom para nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo continue falando nos seus corações. E eu vou passar a palavra aqui para o pastor Joel.